Shalom. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo, da porção da Torá. E a porção de vai Tetsê, ela inicia no capítulo 28 de Gênesis, inicia no verso 10 e vai até o verso 3 do capítulo 32. A Haftarah ela se encontra em Oséias e vai inicia no 11, vai até o 14 do 12. E a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, ela se encontra em João e se inicia no capítulo 1, vai do 19 até o 51. E a gente conta aqui com a presença do Stefano. Shabbat Shalom. Do Arthur. Shabbat Shalom, pessoal. E o Stefano já vai estar iniciando a leitura e tecendo alguns comentários sobre o que ele conseguiu extrair durante a semana. Shalom, povo de Deus. Antes de eu começar, se você puder curtir, comentar, compartilhar, inscreva-se nesse canal. E se você puder fazer isso nesse primeiro momento, o YouTube vai entender como um algoritmo que ele vai compartilhar com o maior número de pessoas possível. Então nós vamos ler aqui Gênesis 28, nós estamos lendo na Torá. E saiu Jacó a Beersheba e foi a Harã, e se encontrou no lugar e dormiu ali porque havia posto o sol. E tomou das pedras do lugar e pôs sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. Eis que uma escada estava apontada na terra, e ao seu topo chegava aos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela e dizia: Eu sou o eterno Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, a terra em que tu jazes sobre ela. A ti darei a sua semente, e será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás do oeste, ao leste, ao norte, ao sul, e por ti serão benditas todas as famílias da terra, por sua posteridade. E eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde é que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei, até que eu faça o que falei por ti. E despertou Jacó do seu sono, e disse: Certamente o Eterno está neste lugar. E eu não sabia, e temeu e disse: Quão espantoso é este lugar! Este não é outro que a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E madrugou Jacó pela manhã, e tomou a pedra que pôs à sua cabeceira, e pôs como monumento, e derramou azeite sobre seu topo, e chamou o nome daquele lugar de Betel. Porém havia sido Luz o nome da cidade no princípio. E fez Jacó uma promessa, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz à casa do meu pai, e for o Eterno para mim com Deus, então esta pedra que eu coloquei como monumento será a casa de Deus, e tudo quanto me deres certamente dar-te-ei o 10º. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Essa paraxá, essa porção, ela vai falar um pouco sobre o início da vida de Jacó, quando ele recebe a bênção da primogenitura. E ele vai, e no decorrer dessa porção nós vamos ver que ele encontra Labão, que ele negocia com Labão algumas coisas. Nós vamos ver também nessa porção que ele encontra sua esposa, Raquel, ele casa, ele é enganado por Labão e é tomado no lugar de Raquel, Lia. Então essa porção ela vem trazendo bastante coisa para a gente comentar, e bastante curiosidades e revelações que às vezes nós podemos ler na Bíblia convencional, e que a Torá ela vem traduzida diretamente do hebraico. Então ela tem alguns códigos, algumas coisas que a gente vai ver que realmente tem algum sentido e que vai trazer para nós um entendimento da revelação da palavra de Deus. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: aquilo que estava sobre a vida de Jacó. Jacó começou ali porque quando ele nessa porção vai falar que ele já saiu da casa do pai e ele foi para um lugar
E chegando nesse lugar, já estava de noite, escurecendo, e ele deitou numa pedra, colocou a pedra, e ele via anjos subindo e descendo, ligando do topo do céu até a terra. O que eu vejo isso? Eu vejo o início da chamada que Deus tem para Jacó ali. Porque qual que foi o início do ministério de Abraão? Foi quando ele saiu da casa dos pais. Quando foi o início da vida da vida de Isaac? Foi quando ele começou a cavar os poços, e os poços ali tinham água, depois não começou, se secou. Só que aquilo que fala da vida de Jacó, a unção de Jacó, eu vejo que é uma unção de mudança de DNA. Por quê? Porque Deus, ele coloca Jacó para dormir num lugar aonde já era Canaã, era terra próxima. Então Deus queria ter um momento com ele. Ele dorme e ele vê. O que simboliza essa escada subindo e descendo? Não somente a ligação de céu com a terra, mas sim com a mudança de genética de Jacó. Por quê? Porque o que Jacó tinha para fazer nessa terra, ele precisava mudar algumas coisas na vida dele. Por quê? Porque o nome foi dado Jacó porque ele era um traidor, era um enganador. Então o que o Senhor começou a fazer? Precisou trabalhar em Jacó a mudança do DNA, de não mais traidor, mas agora para filho, para pai de multidões, para pai de nações. Então esse início dessa paraxá, ele já vai falar da mudança, da unção que tinha sobre a vida de Jacó. E a gente vai ver no decorrer das porções, dessa mesma porção, que essa mudança não fica somente para o DNA. Jacó conseguiu mudar o DNA de ovelha, mudar o DNA, a genética de cordeiros. Porque lá no final nós vamos ver que ele quer sair da casa de Labão, só que Labão não quer liberar ele. Porque Labão vai falar o seguinte: Jacó, se você for embora, eu sei que você está aqui porque Deus é com você. E Ele tem me abençoado porque você está aqui. Porque você carrega algo diferente. E Jacó falou o seguinte: você tem as ovelhas malhadas e as ovelhas branquinhas. Deixa eu trabalhar para você durante mais um tempo. Só que todas as ovelhas, se forem branquinhas, é de você, Labão. Só que todas as ovelhas malhadas, manchadas, eu vou levar comigo. Porque a ovelha malhada, manchada, ela tinha menos valor. Era um valor menor. Porque vamos dizer que ela tinha o pecado, porque às vezes não aceitariam uma ovelha dessa como sacrifício, um cordeiro. Só que Jacó conseguiu mudar a genética dessas ovelhas. Colocou para cruzar ovelha branquinha com branquinha, só que colocou lá alguns galhos, algumas coisas listradas. Enquanto ela comia, ela olhava para aquele galho listrado, a genética dela, os filhos nasceram todos manchados. A unção de Jacó era mudar a genética. E nós vamos ver no final, não nessa porção, mas agora na porção seguinte, a gente vai ver que ele luta com o anjo, e o anjo vai lá e marca ele, fere ele e troca o nome dele. Porque o lugar onde ele estava indo, o lugar que Deus estava levando ele, não poderia ter marca de traição. Não poderia ter marca de traição. E a gente vai ver que em alguns personagens da Bíblia, e muitas vezes na minha vida, vai ser assim na sua, Carlos ou Arthur, vai acontecer o seguinte: Deus vai permitir às vezes você sair do lugar onde você está para falar com você. Deus, para você, Carlos, Ele pode não pedir um lugar, mas Ele pode pedir para você pessoas. Ele pode pedir para você, Arthur, posicionamento. Por quê? Porque quando Ele falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, é porque Ele precisava que Abraão mudasse de lugar. Ele vai falar para Jacó, Jacó,
Porque Deus teve que se manifestar para Jacó somente depois que ele saiu, ele estava próximo a entrar em Canaã ali, no reino, na região de Canaã, porque era o local. Moisés foi o local, teve que ir lá na sarça, ele teve que sair de onde ele estava e foi até um local. Só que a gente vai ver também Ezequiel, que Deus vai falar para assim, Ezequiel, na Bíblia judaica vai falar assim, ser humano, põe-te de pé, quero falar contigo. Posicionamento. E nós vamos ver Paulo. Paulo, lá quando ele estava perseguindo os seguidores de Cristo, ele cai do cavalo e fica cego durante 3 dias. Deus precisou tirar ele de onde ele estava para falar com ele. Para Deus falar comigo, pode ser que ele peça o local. Para você, Arthur, pode ser que ele peça o posicionamento. O posicionamento de Ezequiel não era só o posicionamento, porque ele estava dormindo, deitado. Não. Só que às vezes nós podemos estar no local certo, na hora certa, só que posicionado de forma errada. Aí não tem como Deus falar. Às vezes a gente não entende porque Deus nos tira de lugares, nos tira de situações, nos leva a lugares. Por quê? Por que eu precisei sair da minha casa? Deus não podia falar comigo lá na minha casa, lá no meu quarto? Não. É porque aonde Ele está te levando, a atmosfera, é uma atmosfera que Ele precisa falar com você, aquele assunto em particular. Vai ser sempre todos os assuntos? Não. Mas em particular. E foi assim que Ele se apresenta para Jacó. Tirou ele do lugar e falou assim, vou te mostrar. Aí ele viu o anjo subindo e o anjo descendo. É tão interessante, Stefano, isso que você falou sobre justamente essa unção, né, de mudar a genética, e até ele mesmo, né, teve a sua genética alterada e tudo. E eu achei muito interessante um comentário que tem aqui do verso 11, do 28, que diz assim, né, conta o Midrash que houve uma verdadeira disputa entre as pedras, e já que cada uma queria que a cabeça de Jacó repousasse sobre ela. E o que eu vejo aqui? Quando a gente vê sobre a questão de pedra, bom, a pedra ela é sólida, né? E a gente vê quando também fala sobre em relação à pedra, é justamente a questão de fundamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de nós nos inclinar a cabeça e repousar sobre, é justamente dizer assim que ele repousou a cabeça dele sobre um fundamento, o fundamento certo. Por mais que ele tinha sim essas atitudes de engano e tudo, mas no momento certo, que nem você falou, no momento certo, no lugar certo, na hora certa, ele estava com o seu em determinado posicionamento. E ele, como é que eu posso dizer? Ele estava sob o fundamento, entende? Tanto que depois a gente vê que ele é estabelecido uma aliança, né? Onde fala aqui já no 22 do 28. No 22, no 20, na verdade, né? Vai do 20 até o 22. Que ele coloca uma condição, né? Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz à casa de meu pai, e for o eterno para mim por Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente dar-te-ei o 10º. Quando a gente fala da questão dar o 10º, né, a gente lembra justamente de dar o dízimo, né? E isso é referente a uma aliança que ele fez com o Senhor. Só que uma coisa que claro, né, a gente tem o entendimento de que ele estava pedindo assim, Senhor, me guarda, eu estou nesse caminho, eu tô sozinho e tudo, eu estou caminhando, mas me guarda, me protege, me dê os recursos necessários. Só que quando a gente vai para um entendimento, um outro entendimento também aceitável, é justamente de que o pão é a palavra. E as roupas, né, de vestir é justamente a combinação da palavra com a vivificação disso, com a ação disso. Então, conforme ele tem esse fundamento, conforme ele vai caminhando nesse fundamento, ele vai praticando, as vestes dele são trocadas.
E eu achei muito interessante também quando, aqui eu já vou voltar aqui no 14, quando fala justamente que e será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerá ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. Então a gente vê uma expansão, né? A gente vê uma expansão disso. Então, assim como você falou sobre que ele tinha essa unção, a gente vê que as tribos foram estabelecidas na geração dele. Foi estabelecida com ele. E você vê que é uma coisa que, se estivermos debaixo e, assim como ele, no lugar certo, na hora certa, nós nos posicionarmos, nós entramos numa frequência de bênção. Entende? Então, eu acho muito interessante isso. Interessante também, depois de falar dessa expansão, fala justamente: e por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. Então, assim, a gente vê que essa questão justamente da família, do amparo, é muito importante. E você vê também que aqui mais a seguinte, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que ele trata essas pessoas que ele foi, né, conhecer quando ele estava aqui junto ao poço, né? Ele chama de irmãos. Imagina, pessoas que você nunca viu na sua vida, você vem e chama de irmão. Então, é concernente à questão de família, de unidade, que é uma coisa que hoje nós estamos, como é que fala? Isso está escasso. Às vezes até mesmo entre pai e filho, às vezes até mesmo entre mãe, né, e filha, entre um irmão e outro, não tem essa unidade. E referente à questão de posteridade, né, é muito interessante, porque o Senhor ele coloca essa questão, né? A gente vê assim, quando a gente fala, por exemplo, de expansão, você vai ser próspero e tudo, a gente pensa alguma coisa para semana que vem. Mas você vê que ele usa de gerações e multiplica e expande. De maneira que a gente às vezes nem entende. Às vezes a gente acha que vai ser tudo flores. Essa expansão vai ser tudo flores, mas não. Você vê que, assim como você falou, vai ser necessário você sair de um lugar e ir para o outro. Mas às vezes é porque simplesmente o Senhor está usando a sua vida para cumprir aquilo que já está escrito, de expansão. Entendeu? Então, essas questões justamente de mudança de DNA, de estabelecimento e de posicionamento, que eu achei tremendo aqui nessa primeira parte. É porque a gente vê, Carlos, como você falou da questão da promessa, que ela não fica só para a gente. Nesse cenário aqui, Abraão ele já tinha morrido, né? Só que Deus falou para ele que ele ia ser pai de multidões, pai de gerações. Só que a geração que poderia ser dele, filho, que ele viu, poderia ser um número pequeno. Só que olha como agora está crescendo. E hoje, nós aqui, como nós estamos aqui nesse podcast, as pessoas estão nos assistindo, nós somos o cumprimento da promessa. Nós somos o cumprimento da palavra que Deus disse para Abraão lá atrás. Você consegue olhar para a areia da terra? Você consegue olhar para a areia do mar? Você consegue olhar para as estrelas do céu? São essas as suas gerações. Você consegue contar? Não consigo. São essas as suas... Ele nem imaginaria. Só que ele creu e se preocupou em que essa promessa chegasse, se cumprisse aqui, agora. Se preocupou no quê? Em arrumar uma esposa que seria mãe dos filhos dele. Os filhos seria neto. Seria a mãe dos netos dele. E Isaac teve esse mesmo cuidado com Jacó. Falou: Jacó, você terá muitos filhos. Só que você vai lá onde sua mãe foi, lá na terra da sua mãe, porque lá tem um povo justo. Lá tem um povo bom. Aí a gente vai perceber o cuidado que Deus através dos patriarcas tiveram. E a gente vai ver nessa porção que Jacó também teve o cuidado. Por quê? Porque quando ele está lá no poço, ele vai ver Raquel. Isso a gente vai ler aqui. Ele vai ver Raquel e ele vai ver que é uma mulher bonita,
é uma mulher que faz parte do cenário que o pai dele falou para ele procurar. Só que a gente vai começar a olhar as coisas e ver que Deus vai começar a estabelecer algumas prioridades e algumas coisas nas nossas vidas que a gente nem imagina. Só que agora, Jacó mudou de não mais preocupar em procurar esposas para os filhos. Ele se preocupou agora porque ele ia ter, já que ele tem muitos filhos, ele vai ter o quê? 11? 13 filhos. Não tinha nada, né? 12 filhos. 12 filhos e uma menina. Ele vai ter os 12 filhos, só que esses 12 filhos, ele não tinha mais como agora controlar quem seriam suas esposas. Só que agora ele prepara um outro legado. Ele abençoa as tribos. Ele não mais preocupa em deixar o legado para uma única pessoa. Agora ele deixa o legado para 12 príncipes. E desses 12 príncipes, deixará um legado para mais 12 e mais 12. E assim foi crescendo até chegar em nós. E hoje nós somos o cumprimento dessa promessa. E de manter o legado. Não é, Arthur? Gente, vocês comentaram muito forte, porque olhando esse cenário, promessa, dificuldade, a gente vê que o que Jacó enfrentou aqui nesse período é basicamente a caminhada que nós enfrentamos na nossa vida. Porque eu vejo que a nossa vida hoje, estabelecida, Arthur, na terra, ela é uma caminhada, não tem como. A gente vê lá em Jeremias 1:5, desde antes de nascer, o Senhor já tinha algo estabelecido para nós. E a gente vai ver que a promessa de Yeshua é a gente voltar para reinar com Ele. Então a gente tem o começo e o fim. Só que o Senhor, Ele deixa diretrizes, Ele deixa o legado, como você falou, para a gente seguir esse processo aqui na terra. E a gente vê um pouco desse processo que a gente vai enfrentar espelhado na vida de Jacó. Porque Jacó, ele tem problema com o pai, Jacó, ele vai ter problema com o sogro, Jacó, ele vai ter problema com as mulheres em casa, Jacó, ele vai ter problema com os filhos, Jacó, ele vai ter problema com os sócios. Então aí você vai ver que tudo é inserido num contexto que a gente vive. Não tem como. E se a gente for parar para pensar, essa escada, porque a escada vai falar que ela é ligada da terra aos céus. Isso. Não dos céus à terra. Vai falar que os anjos subiam e desciam. Então eles carregavam algo daqui, levavam e voltavam. Igual o Stefano falou. Eu creio fielmente que o processo, como é que eu vou explicar? O start da mudança de Jacó foi iniciado nesse momento. Porque quando a gente vai ver, a raiz da palavra fala que anjos subiam e desciam. Anjos, ele vem da palavra malak, ou malachim, no hebraico, que significam mensageiros ou transportadores de mensagens ou códigos. Quando a gente vai ver o DNA, ele é o nosso banco de código. Então a gente vai ver que tem algo mesclado aqui, porque Jacó, ele não poderia tomar posse da promessa dele levando a vida que ele levava na casa dos pais. Então ele precisava de eu até coloquei um recomeço, uma recodificação do DNA dele para que ele pudesse voltar. Por isso que o Senhor fala no 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde fores e te farei voltar a essa terra, porque a terra que ele estava era a terra da promessa. Só que, igual o Stefano falou, às vezes a gente precisa deslocar da onde a gente está para o Senhor falar com a gente, para a gente acordar para a vida, para a gente poder viver em si a promessa do Eterno. Eu tenho muito forte comigo, porque a gente é humano, a gente tem momentos de dificuldade, momentos de falha. Teve uma época que eu fazia um curso, moro aqui próximo à cidade de Jardim, e fazia o curso lá na Foma. E eu ia de bicicleta. E foi o tempo que o Senhor mais falava comigo no trajeto que eu ia.
E eu sempre falei, senhor, por que o senhor não falou comigo em casa? Você só fala comigo quando eu tô aqui. E às vezes eu tava andando e chorava no meio do caminho da bicicleta, o povo olhava pra mim e eu não tava nem aí pro povo. E o Senhor, ele tava forjando algo em mim. Então a gente precisa disso. Igual o Stefano falou, o Senhor, ele gosta de mexer com essa coisa geográfica, de mudar a gente de lugar. Agora ele falou, Moisés teve que sair, Jacó teve que sair, Paulo teve que sair, Josué teve que sair. Ezequiel teve que sair, Ezequiel teve que ir para o exílio da Babilônia, para o Senhor mostrar para ele o que aconteceu, o que era o que acontecia nas regiões celestiais, porque Ezequiel estava no Babilônia, no exílio babilônico, quando ele teve a revelação. Ezequiel 1, né? Tem a revelação que ele viu os céus, as carruagens lá. Então, a gente vê que o Senhor, ele gosta de mexer com essa coisa geográfica, mas ele gosta de mexer com as coisas geográficas para abençoar também. Porque, igual isso que eu vou falar agora do Midrash, porque vai falar aqui, ó, eu sou o eterno Deus de Abraão, teu pai, de Isaac, em a terra em que tu jazes sobre ela, a ti te darei a tua semente. Porque quando a gente pensa jazes aqui, jazes é deitado, a terra que você está deitado, a gente vai pensar o quê? Isaac, no máximo 2 metros de altura. Era muito pouco. E o Midrash fala que quando o Senhor está liberando essa palavra no sonho, a terra que era o território de Israel, ela se compacta toda para ficar embaixo de Isaac, porque aqui é o começo de Jacó, perdão, é o começo da promessa. E a partir do momento que o Senhor, ele vai liberando, a terra, ela vai voltando para um lugar, só que agora ela tem uma promessa estabelecida sobre a vida de Isaac. Igual você falou, Isaac foi o pai dos 12 príncipes da terra. Jacó, eu tô com Isaac na cabeça. Jacó, ele foi pai dos 12 príncipes daquela terra que coordenava ali, que era dividido o território. Então a gente vê que a promessa do Senhor, ele mexe bastante com essa questão geográfica. Até ele no 14 ele fala, a tua semente será como o pó da terra e te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte, ao sul. A gente vê que o Senhor, ele gosta de mexer justamente com essa questão geográfica. E isso que a gente falou, eu acho que seja o que a gente precisa, porque a nossa vida é uma caminhada, não tem como, isso é inevitável. Então, o que a gente precisa? A gente precisa achar o lugar, igual o Stefano falou, a gente precisa ter o discernimento do lugar e não só achar, mas depois eu quero comentar, não só achar, mas entender aquele lugar. Porque quando a gente acha, Jacó, ele acha um lugar. E esse lugar, ele é especial porque é o lugar onde Isaac quase foi sacrificado, aonde ele tem. E quando a gente vai ver lá em 2 Crônicas 3, é o lugar que Davi escolhe para construir o templo, aonde era a era de Araúna, o Monte Moriá. Isso. Então ele entende que aquele lugar, por isso que ele chama Betel, a casa de Deus. Beit, casa, Deus, a casa de Deus. Então Jacó, ele tem um vislumbre daquilo que acontece, e até ele fala aqui, ó, no 17, e temeu, olha o 16, e despertou Jacó do seu sono e disse, certamente o Eterno está neste lugar e eu não sabia. Esse é o lugar que a gente precisa ter, esse ponto que a gente precisa ter o cuidado. Porque às vezes o Senhor, ele está nos direcionando, está nos comissionando a um lugar, que ele fala, eu quero falar com você. Eu quero falar com você, desperta, igual ele falou com Ezequiel, falou com Jó. Você desperta que eu quero falar com você. Mas às vezes a gente está, como diz a Gira, a gente está panguando e não sabe aonde que a gente está no lugar, mas não sabe que Deus está lá. Porque Jacó, ele fala, certamente o Eterno está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão espantoso é este lugar. Este é não outro que a casa de Deus, esta é a porta dos céus. A gente vê um ponto aqui, juntando tudo, quando a gente acha um lugar onde a presença do Senhor é manifesta, onde nós temos um contato, nós temos um diálogo com Ele.
Porque Jacó aqui ele tem uma conversa com o Senhor. Eu creio fielmente que era o próprio Deus, ou Tete a tete. tete a tete. Eu creio muito que era uma teofania, que era Yeshua falando com ele. Por conta, tem vários pontos, essa questão da pedra, essa questão da terra. Tem, não vou, se vocês quiserem. Quando eu estava estudando também, eu tive essa mesma percepção, que essa a Mas pedra ali. a gente vai ver isso por conta da Haftará, questão de João, versículo 51. E a gente vê essa questão porque quando nós entendemos que nós estamos debaixo de uma atmosfera na qual a presença do Senhor é o vetor que move tudo, ele é a força, A força motriz, né? A força motriz, o empuxo, como se diz na física, para fazer aquelas coisas acontecerem no mundo espiritual e no mundo físico, a gente tem que ter o máximo cuidado. Porque a gente vai ver que todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, que tiveram uma experiência de ver ou de contemplar aquilo que o Senhor, que é a realidade do mundo espiritual, logo depois ele fala que ele teme. Porque a gente vai ver com Jacó, a gente vai ver com Davi, lá em 2 Crônicas, quando ele traz a arca, que a presença é estabelecida no centro de Jerusalém. Tem um texto lá, que ele vai falar justamente lá, se não me engano é 2 Crônicas 26, 20 alguma coisa, que ele vai falar, que tem uma parte que ele fala, olhei e temi a presença do Senhor. A gente vai ver com João fala que quando viu ele se prostrou como morto. A gente vê, a gente tem que ter isso nos nossos dias, essa questão, o temor e o tremor. Porque a casa de Deus, a presença de Deus, ela é um lugar ótimo para você estar. Mas só que ele é um lugar extremamente perigoso. Sim. Usar só de tocar na arca. A palavra fala que ele foi transpassado, foi furado. Então a gente vê que essa questão, a nossa caminhada, montando o arquétipo de tudo que a gente comentou, a nossa vida é uma caminhada. Nós precisamos achar esse lugar onde nós temos essa conexão de céu e terra, para a gente ter o discernimento, as impressões daquilo que vai acontecer. Só que quando a gente tem que aprender a reconhecer quem nos deu essa revelação. Porque Jacó fala aqui, quão espantoso é este lugar, este não é outro que a casa de Deus, esta é a porta dos céus. E a gente vai ver que isso aqui afeta ele tanto, que logo depois que ele levanta, ele desperta desse sonho, ele fala, ei, eu preciso levantar algo que vai marcar esse lugar. Porque esse lugar aqui não é algo que pode ser deixado para trás. E a gente vai ver que ele lembra deste lugar, porque depois que os filhos dele fazem lá, Simeão e Levi fazem o que fizeram na terra de Siquém, ele fala, ei, a gente precisa voltar para Betel. A gente precisa voltar para a casa de Deus, porque foi lá que ele teve um começo de mudança na identidade, no DNA dele. Ele falou assim, ei, eu preciso mostrar isso para os meus filhos, para que eles entendam e eles possam viver a mesma coisa que eu vivi. Então a gente entende que o quê? A casa de Deus, o lugar onde o Senhor habita, onde é o lugar onde a presença dele é estabelecida, nós temos que ter o cuidado. E depois que nós temos a revelação, nós temos que marcar este lugar, para que esse lugar, a própria palavra aqui vai ser um monumento. Monumento, a gente vai ver esses monumentos que a ONU, ou o Inesp, alguma coisa assim, ele fala que é patrimônio tombado, monumento, não sei o que lá. É algo que as pessoas viram e mexem, vira ponto turístico. Eu não estou falando que isso aqui era para virar um ponto turístico, mas é algo para ser lembrado. Porque a gente entende que quando nós temos uma presença, um encontro com a presença, aquilo é inevitável que algo vai ser mudado dentro da gente. Ou algo é mudado, eu não tive um encontro genuíno com a presença. E isso que você falou é tão interessante, tão forte, né? Que é um ponto que você falou é justamente essa questão de lugar. Isso é tão verdade que, veja, o Senhor nos dias de Moisés, o Senhor não tirou o povo não falou assim, Moisés, vai lá porque o povo é grande, porque Faraó já tinha percebido que o povo já tinha se multiplicado muito, e até mesmo na questão justamente de força. Então, o Senhor não falou, Moisés, vai lá porque tem uma terra a ser dominada, e essa terra é o Egito. Não. O Senhor falou, vai lá porque tem um povo a ser liberto.
quando você falou justamente da questão de se comprimiu, né? A criação se comprimiu. E tem sim essa vertente de que esse lugar é o marco zero da criação. Existe essa vertente. Eles falam também que é justamente essa pedra que ele coloca a cabeça, é a pedra como se fosse o marco zero onde tudo começou. Tem um nome em hebraico que eu esqueci. Eles falam que a partir dessa pedra que ele coloca a cabeça que foi a criação do mundo. Inclusive, assim, você vê que ele marca o lugar, mas o lugar já havia sido marcado com Abraão, com o sacrifício de um cordeiro, né? Era para ser Isaac, mas o Senhor proveu o cordeiro. Então, você vê que... e aí, a gente... como é que fala? Você falou justamente, né? Da questão da presença de Deus e tudo. E o que eu vejo? Eu vejo que é justamente por conta da carne. Porque, veja, a gente está aqui nessa terra lutando contra as vontades, contra os nossos desejos, né, da carne, aquilo que nos liga a vontades, como é que eu posso dizer, a coisas almáticas, entende? A coisas materiais, a prazeres. E você vê que há uma mudança de genética, há uma mudança de atitude por parte de Jacó. Para quê? Para purificar essas vestes, né? E então é como se essa carne estivesse em território inimigo. Não é isso? É como se a carne, que é, como é que fala? Que é sim o inimigo das coisas espirituais, estivesse num território a qual isso causa sim perigo, porque o domínio é grande, a força é grande. Então isso que você falou eu achei extremamente interessante e é importante que a gente tenha esse entendimento. Essa questão também, ela fala muito de tudo aquilo que o Senhor vai fazer conosco aqui na terra. A primeira coisa que Ele vai fazer é nos tirar da zona de conforto. Ele vai nos tirar da zona de conforto. Só que às vezes a zona de conforto não é o espaço geográfico como foi com Jacó aqui. Pode ser que seja pessoas, pode ser que seja bens materiais, carro, casa, amizades. Ele vai nos tirar da zona de conforto para ver se realmente a gente está disposto a mudar. Só que quando ele chegou e ele vai lá e fala assim, deitei naquele lugar, viu o anjo, as coisas acontecer, aí depois que ele foi perceber que a presença de Deus era naquele lugar. Por quê? Porque ele estava vendo só como se fosse um espaço físico. O problema do ser humano é que eles querem ver o mundo espiritual como nós vemos o físico. Só que o mundo físico, ele só vai acontecer, ele só acontece porque no espiritual já está acontecendo. Essa cadeira que nós estamos sentados aqui, essa mesa, ela só existiu porque alguém tirou de algum lugar. Qual que foi o desenho? A mesa, o tabernáculo, quando Moisés viu, quando João viu um trono branco, uma cadeira, um formato. Então, o físico ele só existe porque no espírito já tem. Então, o que nós temos que começar a abrir os nossos olhos para o espiritual, o ambiente. Aquele ambiente, Abraão, ele podia sacrificar o filho em qualquer outro lugar. Mas por que tinha que ser nesse monte? Porque Abraão sabia que existia uma presença de Deus nesse monte. Às vezes, Carlos, vai ter um ambiente na sua casa onde Deus vai falar mais com você. O Arthur, Deus falava com o Arthur do trajeto da casa dele até o curso. Ponto A até o ponto B, né? Era o trajeto. Não era nem na casa, nem no curso. Era no trajeto. Nesse trajeto, Deus abriu um portal ali para ele ter um acesso com ele. Só que Deus abriu o portal. E se ele não entra, Deus vai falar assim, você está no lugar certo, na hora certa, só que não está posicionado certo. Ezequiel, ele estava no momento certo, às vezes na hora certa, só que estava dormindo. Não, eu não falo com gente caída. Eu não falo com gente sentada. Levanta. Ele precisou tirar Moisés da zona de conforto. Estava lá pastoreando, levou lá para o monte. Ele viu a sarça. Ei, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Jonas, mesma coisa. A gente vai ver Oséias,
Qual que era a zona de conforto de Oséias? Oséias teve que casar com a prostituta. Para saber como que é o amor de Deus pela humanidade. Imagina, Deus falar para você casar com a prostituta. A sua intenção é casar com a prostituta hoje? A sua intenção é casar com a prostituta? Não. Mas a zona de conforto, Deus tirou Oséias da zona de conforto para falar assim: eu vou te mostrar o que é o meu amor pela humanidade. Porque vocês se prostituem com Deus, vocês se prostituem com santos, prostituem com bens materiais. E a gente vê que Jacó está na beira da terra. O ambiente já se forma. Quando você está numa igreja e um ambiente de glória, ele se forma, entra. O que vai acontecer, nós não sabemos, mas entra. Por quê? Porque às vezes, quando o ambiente fecha, você tenta cantar as mesmas canções ou fazer a mesma oração, só que fechou. Não vai. Mudou. Por isso que o Arthur falou: volte para casa. A casa de Deus é a casa de Deus, a casa de Deus. Aonde é a casa de Deus? É o lugar físico somente? Não, a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Veja muito essa questão, você falando, quando o povo estava no deserto, tinha um tabernáculo. Mas se a nuvem saísse, eles desmontassem. Desmontava e seguia. sebo nas canelas. Isso daí, o que eu vejo isso, trazendo para a realidade da igreja hoje. Eu vejo, igual você falou, a igreja, ela está focada muito no material. Muito no que se pode pegar, que se pode palpável. tocar. Não que a presença de Deus você não pode tocar, mas está muito focado em bens materiais, em coisa que gera volume. A igreja, ela está focada nisso, porque, igual a gente falou, eu creio que nesse contexto aqui, Jacó ele não leva nada da casa dos pais, se muito a roupa do corpo e uma cabana com a comida para durar um dia lá. Porque, cara, o cara que, do nível que era Jacó, a riqueza que tinha Isaac, e aonde o cara ia, a água acompanhava, de tudo que acontecia, você acha que o filho dele ia ter capacidade de ter que dormir com a cabeça apoiada numa pedra? Ia ter um travesseiro para dormir? Então a gente entende que esse contexto aqui era Jacó, ele tinha só o espiritual. E essa é, igual eu citei, a vida de Jacó precisa ser o reflexo da igreja. Porque a gente, eu falo igreja, nós, pessoas, às vezes a gente está tão focado naquilo que vai gerar resultado para a gente, resultado físico, resultado financeiro, resultado de status, resultado de aquilo que vai erguer o meu patamar. Só que às vezes Deus não quer isso. Às vezes Deus quer que você retorne para casa. Para quê? Para que Ele possa falar com você aquilo que Ele tem. Porque Jacó precisou sair daquele contexto que ele estava, aquele contexto de confusão, aquele contexto de enganação, para que o Senhor pudesse falar com ele. Falou assim: ei, eu tenho uma promessa com você, sua descendência vai ser como o pó da terra, que vai se expandir para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Então ele precisa sair. Às vezes nós precisamos, igual você falou, a gente precisa sair desse contexto de conforto, esse contexto de comodidade, para que o Senhor fale com a gente, porque às vezes o Senhor está falando, fala assim: ei, se coloca de pé, mas só que às vezes as coisas que nos trazem conforto, parece que tampam os nossos ouvidos. A gente fica igual aqueles cavalos que ficam com... Cabresto, sei lá o nome que tem. Fica assim, ó, e a gente só olha focado em uma coisa. A gente perde a nossa visão periférica do mundo espiritual. Porque quando se tratando do mês que a gente está falando, porque Simeão foi preso, a audição foi presa. Benjamim é o único que vai fazer o pai voltar para a audição ser liberada. Então, o inimigo ele tem trabalhado tanto nessa questão para tampar os nossos ouvidos. Eu creio que essa seja justamente a passagem que Paulo fala, que muitos têm comichão no ouvido, querem escutar, mas escutam só o chiado, que não entende nada.
Então, acho que que seja justamente o contexto do final dos tempos, porque o inimigo ele tem tentado afetar a nossa audição para que a gente não escute o Pai. Porque se o filho ele não escuta o Pai, ele não tem identidade. E se ele não tem identidade, cadê o legado que o Pai deixou? Se eu não tenho identidade, se eu não me pareço com meu Pai, eu vou me parecer com quem? Então a gente começa a estipular alguns certos tipos de paternidade, seja em líderes que às vezes erguem o nosso ego lá em cima, ou pessoas que estão no nosso círculo de convivência porque a gente tem um poder aquisitivo maior, que tratam a gente aqui em pano de seda. Só que o Senhor ele não quer isso. Jacó, ele não tinha nada, dormindo com a cabeça numa pedra. Pensa dormindo com a cabeça numa pedra. Meu Deus, deve ser terrível, né? Acordar com dor no pescoço, dor nas costas. Meu Deus do céu. Assim. Sabe nem se vai dormir. Sabe nem se vai dormir. Aí, Jacó nesse contexto, mas foi nesse contexto que ele encontra a casa de Deus, velho. Foi assim que Deus falou com ele. Foi assim que Deus fala com ele no momento que ele estava, às vezes no momento de pior dificuldade, no momento de deserto dele. Eu acho que realmente, se ele tivesse deitado um travesseiro de pluma, filho, ele não ia ouvir Deus. Ele ia roncar, filho, e já era. Engraçado, isso fala muito. Isso fala muito também com a gente, porque o que acontece? Ele poderia estar num momento de aflição e tudo, mas você vê que o Senhor fala com ele, não fala assim. O Senhor poderia ter falado com ele de olhos abertos, sim, mas falou quando ele estava descansando. Né? Isso já remete a que, assim, nós temos esse contato quando a gente descansa. E esse descanso não é referente a você deitar numa rede, tomar uma água de coco, alguma coisa, é justamente a palavra de Deus. Então essa conexão, ela se faz quando a gente tem intimidade com ele, né? E descansar é confiar, né? Porque você falou da questão de dormir, realmente não tem como dormir numa situação dessa. Eu vou descansar, deitar a cabeça na pedra. Realmente. Mas ao descansar, de ouvir Deus. De ouvir Deus. Só que ele não tinha ainda esse entendimento. Só depois da escada que ele vai realmente ele vai ver. E a gente vai ver que ele deixa uma pedra. Olha como fica o legado. Ele deixa uma pedra para um memorial. Sabe o que foi que os filhos deixaram quando atravessaram o Jordão? Eu cheguei primeiro. Porque, como você está falando, a gente precisa descansar, confiar. Mas só que a gente não pode só fazer isso, a gente tem que reconhecer. Porque, não que o Senhor ele precise de reconhecimento, mas só que eu vejo que é uma forma de nós expressarmos, não a nossa gratidão, mas a nossa dependência do Senhor. Eu gosto muito da passagem de 1 Samuel lá, 1 Samuel 7, que o povo está lá com os filisteus lá e pega a arca lá e a hora que o povo começa a se consertar, que está voltando para o Senhor, os filisteus, a guerra contra eles. E o povo, e agora o que a gente vai fazer? Samuel corre e levanta o altar. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Outra a tradução, cadê aqui que eu estava olhando? Eben Azer, que significa a rocha do socorro. Que querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Só que lá na frente, no verso 16, depois que passou, eles ganharam, fala, cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispá, decidindo sobre as importantes questões de Israel em todos os lugares. Sabe o que são esses 3 lugares? Betel, Gilgal e Mispá? São lugares onde o Senhor faz aliança com o povo. Porque aqui, o Senhor ele estabelece uma promessa com Jacó, faz uma aliança. Gilgal, que você falou de Josué, o Senhor estabelece lá, faz uma promessa para ele, pessoal, vocês vão possuir a terra. E Mispá é onde Samuel levantou Ebenezer, a rocha do socorro. Então a gente precisa o quê? Reconhecer os lugares onde o Senhor intervém, onde o Senhor se manifesta. Não que ele vá se manifestar. Só que Jacó, o que ele fala? É a casa de Deus.
a porta dos céus. E a gente vê indícios que era justamente porque mais na frente o templo vai ser construído nesse lugar. E eu creio fielmente que o terceiro templo também vai ser estabelecido aqui, da onde o Senhor vai governar, Yeshua vai governar. Então a gente vê isso, que é indícios que a gente precisa reconhecer aquilo que o Senhor faz pra gente. A gente passou pela a festa de tabernáculo. É justamente isso, a gente reconhece que nós somos dependentes do Senhor. E é justamente isso aqui, Jacó não tinha nada, Jacó estava sem posse, Jacó estava nada. Até no entanto que a hora que ele chegar na casa de Labão tem que ajudar ele. Então a gente vai ver isso aqui, e mesmo assim ele reconhece o que o Senhor tinha feito, porque não é por algo material. Não é algo que a gente tem nas mãos, não é algo que a gente possa pagar. Porque eu creio que, segundo esse relato aqui, falando contemporaneamente, esse período de tempo aqui foi o mesmo período de tempo que Jó estava passando. Então, o Jó, depois que ele se passou, ele se tornou o homem mais rico da terra. Eu creio que a família de Jacó estava nesse ranking, os mais próximos. De tudo que estava acontecendo, porque a gente vai ver na porção passada que Jacó, Isaac, ele tinha essa questão de furar poços, que se tornou uma empresa, e naquela época a água era poder aquisitivo. Então se você descobrisse onde tem água, se você tinha água, você tinha muito poder. Então a gente vê que ele estava inserido num contexto onde ele podia ter tudo, mas só que agora ele não tinha nada. E o reconhecimento veio porque reconhecimento não está na coisa que você pode comprar, reconhecimento não é algo que você compra. Reconhecimento não é algo que você, assim, busca um reconhecimento ali para mim. É algo que você tem que adquirir passando por um processo. Jacó, ele passou pelo processo e ele reconhece aquilo que o Senhor tinha feito por ele. E nisso que ele reconhece, ele edifica um altar e coloca uma pedra. Pá. Aí, um outro reconhecimento que os filhos dele, olha, a gente estava falando da questão de deixar o legado. Os filhos dele deixou, quando atravessou o Jordão, falou assim, cada tribo, pega 12 pedras, faz um altar, para que nós reconheçamos que nós só passamos porque foi o Senhor que abriu. Que foi o Senhor que parou, porque na verdade ele abriu o Mar Vermelho, no meio. No Rio Jordão, ele não vai abrir o Rio Jordão, ele vai parar de correr, seca para um lado, ele segura a água, ele segura, e eles passam e o povo passa. Aí eles vão e fazem um altar, uma única pedra, agora passou a ser 12 pedras, o quê? Representando o quê? Os 12 filhos. E ele vai falar, e também aqui, ele vai fazer um altar com 12 pedras, representando o quê? As 12 pedras que o sumo sacerdote usava no peitoral. Representando, aí a gente começa a falar de Yeshua. Quem que é a pedra fundamental? Pedro fala, né? Quem que é? Pedro. E se você ficar em mim, vocês edificarem a sua casa na pedra, eu sou a pedra. Pedra angular. Então, quando a gente fala da questão de edificar a pedra, a gente está falando assim, Senhor, nós estamos edificando o Senhor. Estamos levantando o memorial, estamos levantando o Senhor. Levantando Deus, Yeshua. Essa é o point. Esse é o entendimento, né? É o negócio. E deixa uma coisa pra você que está nos assistindo aqui. Já vai fazer o que? Quanto tempo aí, Kaique? Fala pra nós. Pode falar, fala aí no... O Kaique está participando conosco também. Faz, se não me engano, 50 minutos. É o quê? Quanto? 50 minutos já. A gente está na primeira porção. Então vamos para a segunda. Você tem alguma coisa a falar, Kaique? Comentário? Certeza? O Kaique vai participar conosco, tá? O Kaique hoje está nos bastidores, mas ele vai participar conosco. Então, só pra gente selar isso. Essa porção aqui. A nossa caminhada tem que ser fundamentada nas coisas espirituais. Porque quando nós fundamentamos algo no mundo espiritual, ele é refletido na terra. Então, a gente precisa entender os planos do Senhor.
para que a gente tenha bom êxito nos nossos planos. A gente viver no propósito dele, naquilo que ele tem determinado. A gente vai seguir o plano dele aqui. Vamos para a segunda. Acho que a gente pode fazer o seguinte, por conta do tempo, a gente faz o seguinte, porque eu vejo o seguinte, que a gente estuda, Deus te chama alguma coisa de atenção você, com o Arthur, com você que está nos assistindo, a gente junta aqui e vira um cabum, né? Vira um negócio que a gente, igual, a gente está na primeira porção, já vai 50 minutos. Isso. O que eu sugiro que a gente possa fazer? Da gente pegar, Carlos, você comenta, o que mais chamou atenção nessa porção? O Arthur comenta o que mais chamou atenção, eu comento, para não ficar algo muito grande, porque eu creio que, se a gente acabar o podcast agora, o negócio já foi. Tava suficiente. Já foi suficiente. Mas eu creio que, no decorrer da porção que você estudou, tem alguma coisa que chamou a atenção, Arthur, eu. Então vamos comentar, fazer um breve comentário, pra não ficar algo muito extensivo. Isso. Beleza? Quer começar? Pode ser. Uma questão, justamente o que eu já tinha falado, né? Sobre essa questão da expansão, né? Que o Senhor, Ele nos chama para nos expandir. De que maneira? Por meio de família, por meio de posteridade. E às vezes a gente já vem tecendo, né, sobre isso, justamente a questão do carnal, desse conflito e tudo. E a nossa visão, ela se limita. E se limita, eu digo também, até a nossa, até o dia que o Senhor nos chama. E isso é uma coisa assim que me chamou muito a atenção. E outra coisa também foi justamente a aliança que ele estabeleceu, né? E aí eu vou só entrar um pouquinho aqui na segunda porção. O que acontece? Acho que essa aqui a gente pode fazer um compensadão que vai entrar nesse contexto que a gente estava falando de Jacó chegando na casa de Labão. Isso. Só que aqui, ó, depois que tudo isso acontece, que ele vê as escadas e tudo, que ele entende, que ele estabelece uma aliança com o Senhor, né? Ele, aqui logo no 29, no primeiro, né? E alçou Jacó seus pés e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E viu, e eis que um poço no campo, e eis ali 3 rebanhos deitados junto a ele. Pois aquele poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma pedra grande sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, né? E removiam a pedra sobre a boca do poço, e davam de beber ao rebanho. Aí o que acontece? O que nós vemos aqui? Os rebanhos não estavam reunidos, e aí os homens não removiam a pedra, né? Só que quando isso aconteceu, quando eles se reuniram, qual foi o grande feito de Jacó? Ele sozinho removeu a pedra. Ele sozinho removeu a pedra. O que o amor não faz? O que eu vejo assim também, que eu achei interessante? Ele teve um contato com Deus, ele teve uma mudança de genética, ele teve uma mudança de identidade, só que ele não reteve. Quando eu vejo justamente, quando fala que ele removeu a pedra e que tomaram, né, da água do poço, eu vejo a questão de acesso. Quem foi que deu acesso à água? Quem foi que deu acesso à palavra? Justamente Jacó. Então, esse fluir não é somente a questão de justamente, meu Deus, a minha geração. Tanto que a gente vê isso também, que, eu não sei se eu tenho descendência vinda diretamente de Israel. É uma coisa que a gente não sabe, mas a gente entende que nós somos filhos do Senhor, sabe? Então, é isso que fala também da geração, certo? E quando fala que todas as famílias, todos os povos das nações, serão abençoadas, é justamente isso, é justamente nesse acesso. Então, assim, esse é um ponto que eu achei extremamente interessante da porção. E você falou da questão da água e da rocha. A água era o pai, que o pai carregava a água. Isso. Então passou para o filho. E ele já teve uma experiência com a rocha. Então, para ele mexer, sabe qual foi a força motriz? E foi quando viu, verso 10 do 29, foi quando viu Jacó Raquel. Filha de Labão, irmão de sua mãe. Chegou-se Jacó, removeu a pedra sobre a boca do poço
e deu-lhe de beber ao rebanho de Labão e ao irmão da sua mãe. Na mensagem, vai falar assim: é preciso muita gente para rolar a pedra do poço. Muita gente, eu creio que não era mulher que rolava a pedra de poço, era homem. Então, muita gente, eu creio que deveria ser umas 5, 6, ou 3, 4, ou ele sozinho. Ele já teve a experiência com a pedra. Só que o que deu o impulso foi a mulher. Oh, A mulher, ele viu mostrar que eu sou forte. Ô, rica. Mas aí vai falar assim, ó, o Samson vai falar assim: de acordo com a Torá, a vida regrada pela pureza e pelos bons hábitos é o maior fundamento para conquistar força, riqueza e prestígio. E ele tinha tudo isso aí, ele tinha o fundamento na Torá. Torá escrita? Não, porque não existia ainda. Ela veio em Moisés. A Torá oral. Que essa Torá oral era passada de pai para filho. O pai, ele chegava no filho e ensinava as leis, como funcionava. E esse estudo dele gerou nele força, riqueza, prosperidade e prestígio em zelar pela palavra. Sim. Então, quando ele viu Raquel, foi a força motriz para ele. E foi lá e mexeu naquele poço. Arthur Murilo. eu vou para outro lado que me chamou a atenção. Perfeito, que já completa, né? Mais embaixo, mas só que é bem fora de contexto. Sério? O 13. E tendo ouvido Labão a fama de Jacó, filho de sua irmã, correu ao seu encontro, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe a sua casa. Oh, aleluia! Qual que era a fama de Labão lá atrás? Interesse. Quando ele viu as pulseiras que Eliezer deu para Rebeca. Só o puro interesse. Só por interesse. E como a gente falou, qual que era a fama de Isaac? Isaac era bonado, onde ia a água ia atrás, desentulhava os poços, e a hora que ele saiu o poço secava. Então, eu creio que a fama já tinha se espalhado. Ainda chega essa questão da pedra que ele, Jacó rola uma pedra sozinho, que precisar de 5, 6 machos para estampar o poço. Já vou demitir 4, ficar com um só. O cara chega e Vou sozinho demitir vem e rola. Pô. Então, a gente vê que a intenção de de Labão não mudou. É a mesma desde os primórdios da terra. Sim. Desde a questão com Eliezer, quando ele vai buscar Rebeca. E aqui não muda. E às vezes, eu sempre gosto de trazer esse paralelo da Paraxá para os dias de hoje. Quantas vezes na igreja do nosso lado tem um irmãozinho que age igual Labão? Os labamitas. Unção de Labão. Unção de Labão, Lambão. Véi, e é justamente isso. Às vezes a gente está com pessoas no nosso círculo de convivência que está do nosso lado, às vezes só porque, não só questão financeira, mas às vezes estando do nosso lado, o status da pessoa aumenta e ela tem o ego dela é inflado. Nossa, você está andando com fulano, você está andando com o Stefano que estuda a Torá, que é profeta, que canta, que toca teclado. E às vezes está lá, a pessoa está do seu lado só porque não estou do lado do Stefano. Ou às vezes é por poder aquisitivo mesmo. Mas eu creio que às vezes na maioria dos casos seja por poder de status. E a gente não pode desprezar essas coisas. Porque Jacó sabia da fama do tio, que era tio dele, irmão da mãe dele. E ele passa 7, 14, 21 anos. Imagina, eu creio que seja mais de 21 anos. Eu também creio que seja mais. Na casa do cara. Então, a gente não pode descartar, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. Para que, como a gente falou de novo da festa de tabernáculo, o etrólogo. Às vezes tem pessoa que vai ter cheiro, que vai ter gosto, que vai ter só cheiro, que vai ter só gosto, e às vezes vai ter nada. Que não vai ter nada. Não vai ter nada, isso. Só que a união dessas pessoas que vai fazer o corpo de Cristo. Esse negócio que você falou, Arthur, é tão interessante que você vê que a história se repete, né? É o ciclo. A história se repete com Abraão, né, com o Isaac. Você vê que a gente falou sobre a porção
passada, né? E você vê que na porção passada, Abimeleque, o que ele faz? Abimeleque foi ter com ele e de Gerar, em companhia de seus amigos em Pirol, o general do seu exército. Então ele vai, né, com o general, ele vai com alguns amigos e tudo para estabelecer o quê? Uma aliança. Mas por quê? Porque ele gostava de Abraão? Não. Porque ele viu o que estava acontecendo na vida de Abraão, porque ele viu que ele já estava se expandindo muito. Então você vê que acontece. E o que a palavra nos ensina? Se depender de ti, que haja paz. Você vê que, bom, tem um estabelecimento de aliança? Tem um estabelecimento de aliança. Só que é uma coisa que você tem que fazer e não se contaminar. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac. Assim, com Isaac mais ou menos, né? Que ele ficou mais, como é que fala? Mais parado, por assim dizer, do que os outros. Mas com Jacó também foi dessa forma. Ele estabeleceu uma certa aliança, mas ele não se deixou contaminar. A gente vai ver isso muito também na vida de José, que ele vai para uma terra totalmente, assim, com costumes e usos muito diferentes. Então você vê que ele não se contamina, por mais que ele tenha, como é que fala? E você vai ver que, por exemplo, com Jacó, né, ele ficou o quê? 14 anos numa prisão, né? E você vê que com José acontece mesmo. Ele fica mais ou menos o mesmo período numa prisão. Ele fica 14. Aí, olha, o Arthur falou da questão do engano, do interesse do tio. Ele já sabia. Por quê? Porque no Midrash, que é a Torá oral, você acha que quando Eliezer não chegou na casa do pai, não contava como que foi lá? Ele vai falar como que foi. E falar, como que você... Pai, como que você conheceu minha mãe? Mãe, como que você conheceu meu pai? Tinha toda essa conversa. Porque a Torá não vai falar porque isso é muita coisa. Mas ela vai... eles tinham essa intimidade, porque ele tinha essa intimidade com a mãe. Sim. É a mãe que vai falar que a mãe amava mais o filho. Aí ele sabia. Aí vem o engano. Trabalhou 7. A irmã Raquel, que é a esposa que ele queria, só podia ser entregue depois da irmã mais nova, porque era a tradição daquela casa. Ela fala isso pro marido, que vai casar? Não. Entrega a Lia. E aonde que estava a irmã na festa? No quarto, algum lugar. Quieta. A irmã não estava amordaçada, porque ninguém amordaça a mulher para coisa. Isso, não. é verdade. Ninguém prendeu ela num cárcere. Ela estava lá, a festa estava comendo lá e ela ficou lá. E nessa tradição, na tradição deles, eles só podiam ver a esposa depois de casar quando estava com o véu. Porque quando Isaac saiu para orar e viu Rebeca, ao mesmo tempo ela colocou o véu. Só posso ver meu marido depois de eu casar. Interessante que ele só foi descobrir depois. Ele já tinha conhecido ela, por assim dizer. Ele viu, então... só que não tinha gerado interesse ainda. Não tinha Isso. falado pro tio. Aí falou assim, tio, quero ela. Mas eu falo questão de conhecer justamente de coabitar, entendeu? Sim, aí, só que quando vai falar que beijou, não é beijar de relacionar, mas de beijar de parente. Do parentesco. Fala com a irmão, né? Entendeu? Uma questão de Aí honra. você chega, aí ela vai lá, e ela tá, a festa que era dela, ela tava no quarto, deitadinha lá esperando. Quando Jacó vai lá e olha, Lia. Labão, você me enganou. Labão fala assim, pois bem, você não falou que iria trabalhar 7 anos por ela? Trabalha mais 7 anos. Aí trabalhou mais 7 anos. Quantos anos trabalhou? 14. Teve os filhos, passou o tempo. Só que vai falar que Labão não deixava ele sair. Existiu muito, né? Por quê? Porque Labão falou assim, o que você tem, me prospera. O que você carrega, me dá dinheiro. Aí ele vai lá e fala assim, o que eu preciso fazer? Você já mudou meu salário mais de 10 vezes. Vai falar. Já mudou meu salário 10 vezes. O que eu preciso fazer para que eu saia daqui? Qual que é a sua proposta? Minha proposta é as ovelhas. As malhadas eu levo e as que não é malhadas pode ficar. Ele falou assim, então trabalha mais um tempo para mim. O tempo que ele trabalhou foi o tempo que ele enriqueceu mais, que ele teve muito mais ovelha malhada do que as ovelhas
branquinhas, os cordeiros branquinhos. Então, olha como Jacó usou daquilo que ele carregava. Aí até que a gente vai ver que ele vai embora, o Labão fala assim, ele me roubou. Olha o que ele fez. Levou, assumiu os rebanhos tudo. Agora, como se não bastasse levar meus rebanhos, levou os ídolos. Levou ouro. Se não bastasse me roubar os animais, me roubou foi ouro. A gente vai ver o que acontece. Nem sei falar se... que Nem sei se... No final ele fala assim, quando ele chega para falar, assim, os olhos do seu pai que não me olham da mesma maneira. Isso. Vai falar assim, Meu olha, Deus do céu. o seu pai não me olha mais daquele jeito que ele me olhava como, ele vai me ajudar. Agora tá vendo ele como um inimigo. Inimigo, não era mais, Jacó, eu sei de onde você vem. Não, agora é inimigo. Que nem ele chegou tratando, eu sei que você é carne da minha carne, Isso. tudo. Aí ele vai lá, corre e vai falar assim na porção, que Ló demora 7 dias. A distância entre Ló e Eló, entre Labão e Jacó, é de 7 dias. Ele vai lá e encontra. E Deus tem um encontro com Labão. Ai de você se matar ele. Ai de você se fizer alguma coisa contra ele, porque ele tem uma promessa. E essa promessa... Labão. Labão vai falar assim, ai de você se você fizer algo mal. Aí Labão vai lá e encontra com Jacó. Eu vim aqui para te matar, mas Deus falou comigo, e eu não posso, porque você me traiu. Você já pegou minhas filhas, agora está roubando ouro? Nossa. Me roubando ouro? Você precisa disso, Jacó? Ouro? Aí começou a procurar. Aí sabe o que o Jacó libera? Bem nesse mês que nós estamos, a pessoa que tiver esses ídolos vai morrer. Só que aí, quem que foi? A queridinha que ele levantou o poço sozinho lá, a pedra sozinho. Aí a queridinha foi, pegou o pelo do carneiro lá, colocou o ídolo debaixo da terra, sentou em cima. Levanta, vamos. Pode entrar em tudo que você quiser aí, Labão, que não tem nada. Aí ela estava lá, grávida, sentadinha. Ela falou assim: eu estou menstruada. Eu estou nos meus dias. Eu não posso levantar daqui. Não, menstruada. Eu estou nos meus dias. Não, tu pode ficar aí. Só que o pai já tinha liberado, o marido já tinha liberado uma sentença. E sabe quando essa sentença vai vir? Quando o filho da mão direita nasce. Essa maldição não morreu ali na hora. Só que, sabe por que ela não morreu na hora? Porque Deus tinha algo para fazer em Benjamim. Benjamim precisava nascer. Não era para ela ter morrido. Mas Deus não podia parar o curso da promessa. Não podia parar, descumprir uma lei que ele estabeleceu, que foi falar a promessa. Então ele vai lá e Deus vai lá, espera ela ter José, espera ela ter Benjamim. Quando tem Benjamim, a Bíblia vai nos dizer que é tanta dor, mas tanta dor, que ela perde tanto sangue, que ela vai falar assim: esse é o filho da minha aflição. Jacó vai lá e pega o menino, e fala: esse é o filho da mão direita. Quando ele fala: esse é o meu filho da mão direita, ela... E aí? Pelo decreto que, como é que fala? Aí Sobrepõe. vai descobrir, aí vai Isso. descobrir o seguinte: por que ela morreu desse jeito? Morreu, coitada de Raquel. Para você ver, isso nós não entramos nesse desfeche, mas a gente vai ver que quando Isaac morre, ele é enterrado naquele lugar com Rebeca. Isaac morre, vai com Rebeca, porque lá estava Adão e Eva, estava Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Só que Jacó, no caso Israel, quando ele morre, ele não é levado com Raquel. Ele é levado com Lia. Isso aí é história para outro negócio. Outro podcast. Kaique,
Algum comentário, Kaique? Não, a gente colocou, faz lá um shalom pelo menos o povo que está nos assistindo. Shalom, pessoal. É o que é? Shalom, pessoal. Oh, isso, esse é o Kaique. garoto. Esse é o sonoplasta, ele é o figurante, ele é o que mexe na mídia, como que chama? O Midianita. Midianita. o Midianita, é o que mexe com a filmagem, como que chama, que mexe com... Ele é Diretor. era o Cinematográfico. É esse negócio mesmo. Posso falar? É o que é? Você já vai encerrar? Já. Não, é que o que eu percebo é que também o peso que foi, né? Ele ter enganado Esaú. Você vê a reviravolta que dá na vida dele, né? Pelas quantidades de coisa. Você vê que conforme o que ele fez enganando o irmão dele, as pessoas que ele atraiu vieram enganando ele ao longo do tempo. E ele enganou, né, Esaú, só que ele também teve a parte do engano pelo nome. O nome acarretou essa influência. Isso. Então o nome de Jacó influenciou ele a trair e influenciou ele ser traído. E quando... Essa pergunta é muito Não. difícil, não. Quando foi que Deus mudou o nome dele para Israel mesmo? Pode Jaboque. No Val de Jaboque. Mas foi depois que ele... Antes dele chegar em Labão, foi isso? Ou não? Na hora que ele vai, né, se eu não me engano, na próxima porção, vai falar que Esaú está com mais de 400 homens com ele. E ele descobre isso porque o mensageiro fala que Esaú está vindo de encontro com Jacó. Aí o que ele fala? Ele quer me matar. Esaú quer me matar. Então ele faz o seguinte, ele era tão rico que ele prepara algumas ofertas, alguns camelos e camelas grávidas, cabritos, cabritas, ele vai falar de algumas coisas, ouro, prata. Ele fala o seguinte, vamos dividir o grupo em dois. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, mas com as mesmas coisas. Porque se esse presente é para acalmar a ira de Esaú. Aí ele vai lá e manda um mensageiro, ele fala assim, vai mensageiro você na frente e fala para ele que eu vou ser servo dele. Aí nessa trajetória entre Esaú chegar e ele se encontrar, Deus tem um encontro com ele. E alguns sábios vão falar que o anjo que lutou com Jacó poderia ser ou Yeshua ou era o anjo de Esaú. Alguns sábios vão falar que é uma dessas pessoas. Só que aí a gente vai ver que ele é marcado pelo anjo, que vai falar que ele lutou a madrugada inteira, né? Ele é marcado pelo anjo, e nisso que ele é marcado, Deus muda o nome dele, só que o travesseiro de pedra lá, a escada, foi o início da genética, da mudança. Isso. A partir de agora, Deus marcou ele, agora ele realmente tem uma nova identidade, e Deus deixou uma marca nele. Não a marca da promessa, mas deixou uma marca do que? De toda vez que ele pisasse no chão e doesse, você tem um Deus, e eu lutei com você. E essa marca é para você saber, porque vai falar assim, que Jacó foi vitorioso na batalha. Então a gente vê que o vitorioso não é que ele venceu, que ele é maior que o anjo, mas o vitorioso foi que Deus colocou ele em prova e ele foi aprovado naquilo que ele tinha que fazer. Agora, realmente, ele poderia mudar a identidade do Jacó. Mais uma coisa, Pedro? Não, é que depois que pelo que eu estou entendendo, né, depois que Deus muda o nome de Jacó para Israel, que cabe esse ciclo de engano na vida deles. Sim. Percebe? Deus começa a trocar o DNA dele com o anjo, só que aí precisava o quê? Passar por esse processo da traição de Labão para começar a eliminar aquele... Porque, entenda o seguinte, a Bíblia não vai nos dizer que aquilo que nós plantamos a gente colhe? Então ele plantou traição. Então Deus permitiu terminar o tempo da colheita de traição para mudar o nome. Entendeu? Porque da mesma forma que o Senhor ele fez as leis, ele respeita as leis que ele fez. Ele não quebra as leis que ele mesmo estabeleceu. Então ele estabeleceu essa lei, cumpriu, cessou. Aí agora eu posso mudar o seu nome. E mudou o nome dele para Israel. E agora aí sim,
Depois desse nome trocado, aí ele consegue agora transformar, pegar as maldições dos nomes dos filhos e olha como que é. Eu nunca tinha parado para imaginar isso. A identidade dele já havia sido. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Porque Ele teve a autoridade de trocar a identidade dos filhos. Do quê? Porque o nome que as mães deram para os filhos é do nome de problema. é porque Mais ou menos. Era por quê? Mais porque ou menos. Rubem, quando ela vai dar o nome de Rubem, não era porque ela amava Rubem. É porque ela queria que Atenção, Jacó isso. visse. Então ela deu o nome de Rubem não porque, meu filho é visto por Deus. Não, ela queria ser vista. aí você pensa o contexto. Eu imagino que a casa do Labão seria uma loucura. Era. Aquelas Era 16 só de Jacó. meninaiada e aquela Meninaiada. corre pra lá e vem pra cá e as mulheres brigando. Porque toda vez que você vai ver que tem Raquel e Lia na mesma No mesmo ambiente. as duas estavam se brincando uma na Pau outra. quebra. Você só vai ver as duas num cenário de disputa. E eu gosto de falar essa questão, eu creio que o nome dos filhos seja, tipo assim, Lia teve 4 na primeira leva. Na primeira leva foi. Aí depois veio a Zilpa, depois veio Bila, depois... Isso porque o Senhor que abre a madre de Raquel. Porque qualquer versão. Mas o Senhor também não abre a de Leia também. Abre a Não. primeira de Leia. Só que Lia podia ter filho, aí teve 4. Isso. Aí Só Raquel que não queria estéril. Aí Raquel não queria, não podia ficar de fora. A Raquel foi lá e colocou Bila para ter 2. Isso. Aí Lia, para não ficar para trás, Zilpa, venha, Cá. mais 2. Aí Rubem vai lá e vai atrás das mandrágoras. Isso. Aí vai falar e fala o seguinte: Rubem, você foi atrás das mandrágoras? Por quê? Aí você vai ver que é o seguinte: o Jacó só tinha relação sexual com Lia enquanto teve os 4 filhos lá, pronto, acabou. Pronto. Aí ele vai falar assim: Rubem, você pode me dar suas mandrágoras? Porque eu vou trocar suas mandrágoras se eu me conseguir deitar com seu pai. Aí ele vai lá e chega em Raquel, se eu te entregar as mandrágoras que Rubem pegou, você deixa eu dormir com Jacó? Aí ela vai, tá. Ok. Mais outro. Eu acho que também depois de tudo isso, só pra gente ver a situação, Labão, na hora que liberou as 2 filhas, ele falou assim: agora tem a paz na minha casa. Porque imagina que essas 2 irmãs deviam ser uma bênção dentro de casa. Dentro de casa. Falou assim: Jacó foi uma bênção na minha vida. Ele levou Uma tudo, mas também ele bênção. levou tudo que me dá dor de cabeça. Acho que seja bem esse contexto mesmo. Igual, eu creio que desde Betel até o Val de Jabó, que eu acho que isso foi o teste de Jacó. Porque a gente vai ver que ele tem problema com a mulher, com os filhos, a questão do roubo aqui dos ídolos, a questão do engano. Então acho que veio o Senhor testando. E a hora que ele entende, fala assim: não, eu não sou enganador. Eu não sou aquilo que impuseram sobre a minha vida. E o Senhor vem, Tal. tufla na coxinha dele assim, ó, pão! E até hoje, o judeu não come um pedaço da carne na coxa. Por conta desse. Só que ajuda. Isso. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Ana Clara, Alguma coisa? você quer falar alguma coisa, Ana Clara? Ana Clara também está Tá aí, aqui, minha a filha. fotógrafa. Minha fotógrafa. Você quer falar alguma coisa, Ana Clara? Não quer falar? Faz um Shabbat Shalom aqui, dá um Shabbat Shalom aqui pra nós. Aqui na câmera. Vem aqui na câmera. Aqui, vem na minha câmera. filha, aqui, ó. Com a gente. Mostra com quem você ombra. Fumando cabelo. Shabbat Shalom a todos. Sou eu que fico por trás das câmeras também, com o Kaique. Isso, É isso aí. E esse foi mais um estudo dessa paraxá. Eu quero declarar para você uma semana extraordinária, abençoada. E que seja um divisor de águas e que as promessas do Senhor, elas possam ser sobre você. E entenda que quando o Senhor for querer falar com você algo específico, Ele vai te tirar da sua zona de conforto e vai te levar para algum lugar que Ele vai te mostrar. Só que abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos espirituais, abra a sua percepção espiritual,
Porque às vezes o lugar que você acha que não vale nada é o lugar onde Deus quer falar com você. É o lugar físico? Não. Mas é onde a atmosfera espiritual está aberta. Amém? Shalom, Carlos. Shalom, Arthur. Shabbat shalom para todos nós. Shalom, Kaique. Shalom, Ana Clara. E até semana que vem com mais um estudo da nossa Paraxá. Amém. Amém.